Hoje, em Kansas City, foi realizada uma tomografia computadorizada. Pela primeira vez, os restos mumificados de uma antiga rainha egípcia foram submetidos a esse exame. Matt Evans, da KBC9, mostra o que médicos e historiadores do Hospital St. Luke esperam descobrir. Durante 3.300 anos, ela foi considerada o rosto mais belo da história da humanidade. O busto pintado da rainha Nefertiti permaneceu atrás de um vidro em Berlim, perfeito, intacado, atemporal. Então, um tomógrafo computadorizado a levou para um laboratório hermeticamente fechado e disparou raios X através do gesso. E o que apareceu no monitor não era o rosto que o mundo conhecia. Dizem que Nefertiti foi a mulher mais bela do Egito no século XIV a.C. Seu nome significa "a bela mulher chegou". Há algo oculto por trás dessa aparência. Algo que Tutmés enterrou dentro da pedra com as próprias mãos. E o que os cientistas acabaram de extrair desse calcário está reescrevendo tudo o que pensávamos saber sobre ela. O rosto feito para governar. Em 1912, uma expedição arqueológica alemã escavava as ruínas de uma antiga cidade abandonada no Médio Egito. O sítio era Tel El Arna, os vestígios de uma capital esquecida que outrora pertenceu a um faraó, cujo nome fora deliberadamente apagado da história. A capital de Nefertiti abrangia mais de 1.200 hectares e abrigava até 50.000 pessoas. O que hoje é uma paisagem árida já foi uma das maiores cidades do mundo antigo. Dentro da oficina de um antigo escultor chamado Tutmés, a equipe descobriu algo extraordinário. Meio enterrado em poeira e detritos, havia um busto de calcário pintado, intacado, de tirar o fôlego. O artista o havia abandonado 3.300 anos antes, quando a cidade foi esvaziada. Não havia inscrição na base, nenhum cartucho real, nenhum nome esculpido na pedra, apenas um rosto. Foram necessárias décadas de debate, até que os estudiosos chegassem a um consenso sobre quem ela era. As feições correspondiam às de uma rainha que aparecia nas paredes dos templos ao lado de seu marido, um rei herege chamado Akhenaten, que governou o Egito entre aproximadamente 1353 e 1336 a.C. O busto foi criado, enviado para Berlim e colocado sob vidro no que hoje é o Museu Nuyos. Em poucos anos, tornou-se um dos objetos mais fotografados do planeta. Turistas vinham de todos os cantos do mundo para ficar diante dela. O pescoço esguio, os traços perfeitamente equilibrados, a expressão calma e atemporal. Ela parecia personificar tudo o que o mundo moderno desejava que o Egito antigo fosse. Mas os cientistas do Instituto Alemão de Ciência da Imagem não se contentaram com a superfície. Queriam saber o que havia por baixo. Então, levaram-na para o laboratório e a submeteram a uma tomografia computadorizada. O mesmo tipo de máquina usada para examinar um coração humano em funcionamento. Ela era considerada muito importante. Esses restos mumificados são tudo o que restou de uma das rainhas mais famosas do Antigo Egito, a rainha Nefertari. A tecnologia emite raios X através de um objeto e reconstrói cada camada interna em 3 dimensões, tudo sem tocar na superfície. Quando os resultados das varreduras foram obtidos, o núcleo de calcário escondido sob o gesso pintado era o rosto de outra mulher. Seu nariz era mais afilado. Leves rugas percorriam suas bochechas. Os cantos de sua boca não eram perfeitamente simétricos. Um olho estava ligeiramente mais alto que o outro. Aquela era uma pessoa real, marcada pelo estresse, marcada pelo tempo. Sobre aquele rosto de pedra honesto, Thutmose havia construído camada após camada de gesso, suavizando a assimetria, elevando as maçãs do rosto, endireitando o nariz, apagando cada linha que traía sua humanidade. Ele não havia esculpido um retrato. Ele havia realizado uma espécie de cirurgia ancestral em sua imagem, refinando-a a ponto de um reino poder vendê-la. E a pergunta que ainda intriga os pesquisadores é a mais simples de todas. Por que um escultor se daria ao trabalho de esconder um rosto? A rainha da propaganda. Para entender o que Tutmés realmente estava fazendo, é preciso compreender o mundo em que ele atuava. Enetan, o faraó casado com Nefertiti, fez algo que nenhum governante egípcio jamais havia tentado. Fechou os antigos templos e despojou os sacerdotes de suas riquezas e poder político. Ele proibiu o culto aos antigos deuses que governaram o Egito por milhares de anos. Em seu lugar, instaurou uma única divindade, o Aeon, o disco solar. Foi uma revolução religiosa e profundamente impopular. Os sacerdócios que ele havia esmagado aguardavam nas sombras, e o povo que ele havia abandonado começava a sussurrar.
Em meio a essa tempestade, Nefertiti não era apenas uma esposa. Ela era a arma pública do regime. Relevos da época a mostram lado a lado com Akhenaten em cerimônias religiosas, uma parceira igualitária na nova fé. Em algumas cenas extraordinárias, ela aparece sozinha, brandindo um porrete de guerra contra um inimigo ajoelhado, uma pose que havia sido reservada exclusivamente aos reis por quase 2000 anos. Nenhuma rainha jamais havia sido retratada dessa forma. Ela não estava atrás do poder, ela o exercia. Para um regime, essa imagem frágil era tudo. Agora, observe aquela concha de calcário na prateleira da oficina. O busto, quase certamente, não era uma homenagem finalizada. Era um molde mestre, um modelo de referência que outros escultores do Império copiariam quando precisassem produzir estátuas, relevos e objetos cerimoniais com o rosto dela. É por isso que foi encontrado em uma oficina e não em um templo. O rosto tinha que ser impecável, pois seria reproduzido milhares de vezes em pedra, ouro e gesso pintado por todo o Egito. E cada cópia tinha que transmitir a mesma mensagem. A rainha é jovem, a rainha é calma, a rainha é divina, o regime é estável. Nada disso era verdade. E é aqui que a inscrição desaparecida se torna ainda mais estranha. Todos os outros retratos reais no Egito eram assinados. Cada cartoon, cada estátua oficial, cada relevo cerimonial trazia um nome. Este não. Em algum momento, alguém tomou uma decisão sobre aquele rosto que ninguém jamais explicou completamente. O nome que foi apagado. Agora, procure por Nefertiti nos registros históricos egípcios. Ela desaparece. Por volta do 12º ano do reinado de 17 anos de seu marido, sua presença nos monumentos simplesmente cessa. Não há registro de funeral real. Não há túmulo identificado. Não há inscrição matinal. O que sabemos sobre Nefertiti é que ela era egípcia e não uma princesa estrangeira. Alta, magra, e pelo menos o marido queria que ela fosse retratada como bela. Uma mulher cujo rosto fora esculpido em quase todas as paredes da nova capital desapareceu repentinamente, e nenhum texto contemporâneo explica o porquê. Durante a maior parte do século XX, a resposta era considerada comum. Ela provavelmente morreu de peste, no parto, ou de uma das dezenas de doenças que matavam pessoas rotineiramente no mundo antigo. Mas quanto mais os arqueólogos investigavam, menos comum a explicação se tornava. Eis a questão. Nos últimos anos do reinado de Enatan, os pesquisadores começaram a notar algo nas paredes dos templos e nas inscrições monumentais que não deveria estar lá. O nome de Nefertiti fora fisicamente esculpido na pedra, não apagado pela erosão, não danificado pelo tempo, removido com uma ferramenta. E no espaço vazio, um nome diferente fora gravado em seu lugar. O novo nome era Nefer-Neferuatin, um governante que reinou brevemente entre a morte de Enéas e a ascensão do jovem rei Tutankhamun. E veja só, os títulos reais associados a este novo nome. O nome Faraó continha terminações femininas. Os pronomes se referiam a uma mulher. O próprio nome Nefernaden era um nome que Nefertiti havia usado em inscrições anteriores. O egiptólogo James Allen estudou essas inscrições por anos, analisando a gramática parte por parte, e foi o primeiro a registrá-la por escrito. Nefer-Neferatin era Nefertiti, governando o Egito abertamente como faraó após a morte de seu marido. O Egito já havia presenciado esse tipo de transformação antes. Hatshepsut havia remodelado sua própria identidade de maneira semelhante, chegando a ordenar que fosse retratada com uma barba masculina. Mas o que veio a seguir é muito mais perturbador. Quando Howard Carter abriu a tumba de Tutankhamun em 1922 e retirou os famosos tesouros de ouro, algo parecia estranho em alguns dos objetos. Uma inspeção mais detalhada nas décadas seguintes revelou o que estava escondido à vista de todos. Muitos dos itens haviam sido alterados em certas peças de joias e equipamentos cerimoniais. As inscrições femininas originais haviam sido raspadas e substituídas por versões masculinas. Nomes haviam sido apagados e esculpidos novamente. O trabalho foi feito às pressas. Era o tipo de edição que se faz em um momento de pânico. O tipo de coisa que se faz quando alguém acaba de morrer e não há tempo para encomendar um novo conjunto funerário. Muitos estudiosos agora acreditam que esses objetos foram originalmente feitos para Nefertiti, a Pharaoh Reinante.
Nefer-Neferuaten, e foram reaproveitados às pressas para o jovem rei quando ela caiu. Sua memória não foi apenas apagada, mas reescrita. Alguém retirou seu nome dos templos, retirou seus objetos de seu túmulo e os entregou ao próximo governante na linha de sucessão. E agora, voltemos a Berlim. O busto exposto sob vidro no New Museum é o único retrato real em todo o Egito sem inscrição. O único em um regime que apagou seu nome de tudo o que encontraram. O único rosto que deixaram passar foi aquele que ninguém havia identificado. Uma breve pausa antes de prosseguirmos. Se este é o tipo de história oculta que você deseja conhecer, inscreva-se e ative o sino, pois o que vem a seguir é a parte que os livros didáticos não abordam. Um túmulo esquecido, um corpo em posição inadequada, e os ferimentos que alguém tentou desesperadamente esconder junto com ela. A mulher ferida no túmulo KV-21. Se você quer saber o que realmente aconteceu com Nefertiti, precisa procurar seu corpo. E em 2022, uma equipe de geneticistas encontrou algo dentro de uma tumba obscura sobre a qual ninguém está falando com a devida atenção. Em 1817, exploradores no Vale dos Reis se depararam com uma pequena câmara esquecida e a denominaram KV-21. Dentro, havia 2 múmias femininas, ambas despojadas de seus bens funerários, ambas sem as bandagens, ambas sem nome. Havia textos noerários, não havia selos reais. Estavam essencialmente abandonadas. Mas uma delas, designada KV-21B, estava com o braço esquerdo dobrado sobre o peito numa posição específica. A mão estava cerrada como se outrora tivesse segurado um cetro real. Esse único detalhe revelou aos arqueólogos que ela havia sido uma rainha. Eles simplesmente não tinham como provar quem era. Durante 2 séculos, seus restos mortais permaneceram armazenados. As técnicas de DNA mais antigas falharam no tecido frágil e contaminado. Em 2022, uma equipe internacional de pesquisa aplicou o sequenciamento de nova geração, uma tecnologia capaz de reconstruir perfis genéticos a partir de fragmentos de amostra tão pequenos que os métodos antigos sequer conseguiam detectá-los. Eles obtiveram com sucesso um perfil completo de DNA mitocondrial dos ossos dela, o DN. A mitocondrial é transmitido de mãe para filho, sem se misturar com os genes paternos, o que o torna perfeito para rastrear a linhagem materna direta. O resultado foi estrondoso. KV-21B possuía a mesma assinatura de DNA materno que Tutankhamun. Ela era membro da família real de Amarna e tinha ligação direta com ele por linha feminina, considerando o período, a posição social na realeza e a correspondência genética. A identidade mais provável é a da própria Nefertiti. Os pais de Nefertiti são desconhecidos. Em fotos, ela aparece com uma dessas cabeças alongadas. Mas não é isso que deveria te perturbar. Quando os especialistas forenses a submeteram a tomografias computadorizadas, o mesmo tipo de exame de imagem que removeu o gesso do busto em Berlim, a máquina revelou algo completamente diferente de seu corpo. Ambos os braços dela estavam quebrados e torcidos para trás, em ângulos que nenhum corpo vivo suportaria. Sua caixa torácica estava esmagada para dentro. Seu crânio estava fraturado de um lado, com quebras nítidas e precisas que indicavam um impacto direto de um objeto, e não a pressão lenta de escombros desabando. A doutora Sahar Salem, da Universidade do Cairo, uma das maiores especialistas mundiais em múmias forenses, foi quem viu primeiro. Ela havia passado anos trabalhando com corpos reais mutilados em biombos como este, e ela parou na imagem do crânio e a examinou fatia por fatia. As fraturas não correspondiam a 3.000 anos de decomposição. Correspondiam a um golpe em uma pessoa viva. A conclusão de Sen foi que esses ferimentos ocorreram no momento da morte, ou muito próximo a ele. Junte as peças do quebra-cabeça. Uma mulher da realeza de alta posição, geneticamente ligada ao rei menino mais famoso da história, jogada em uma pequena tumba sem nome, com os braços torcidos para trás e o crânio afundado de um lado. Isso não foi doença. Isso não foi parto. Isso foi um assassinato. E piora. Há mais um lugar onde ela pode estar escondida e ninguém tem permissão para olhar para a parede. Ninguém tem permissão para abrir. Em 2015, o egiptólogo britânico Nicholas Reeves publicou um artigo que revolucionou a área. Ele afirmou que o túmulo de Nefertiti estava escondido atrás de uma parede na câmara funerária mais famosa da Terra, o túmulo de Tutankhamun, designado KV-62. Reeves não estava apenas supondo.
Ele estava debruçado sobre imagens digitalizadas em altíssima resolução das paredes da câmara funerária, produzidas por uma empresa espanhola chamada Factum RT, em 2014, percorrendo a superfície digital com extrema ampliação, observando o gesso pintado pixel por pixel. E então ele viu tênues contornos geométricos nas paredes norte e oeste, linhas retas, ângulos retos, padrões que não correspondiam à textura natural do calcário subjacente. Pareciam exatamente portas seladas que alguém havia rebocado e pintado. Seu argumento mais amplo é difícil de refutar. O túmulo de Tutankhamun é estranhamente pequeno para um faraó. Não segue o layout padrão de um sepultamento real. Parece ter sido finalizado às pressas. Reeves propõe que a câmara foi originalmente construída para alguém de status muito mais elevado, quase certamente Nefertiti, e foi rapidamente reaproveitada quando o jovem rei morreu inesperadamente por volta dos 18 ou 19 anos. O sepultamento original, selado atrás das novas paredes, nunca foi perturbado. Em 2016, uma equipe japonesa de radar levou equipamentos de penetração no solo para dentro da câmara. A tecnologia emite pulsos eletromagnéticos em materiais sólidos e lê os ecos que retornam, permitindo que os pesquisadores detectem espaços ocos escondidos atrás de superfícies densas. Eles relataram anomalias atrás da parede norte, consistentes com um vazio. O Ministério das Antiguidades do Egito confirmou cautelosamente a possibilidade de câmaras ocultas. O mundo prendeu a respiração. Então, em 2018, uma equipe italiana trouxe equipamentos de radar mais avançados e repetiu o teste. A conclusão deles contradisse os resultados japoneses. Eles não relataram nenhuma evidência clara de câmaras ocultas, apenas variações naturais no calcário. Reeves se recusou a recuar. Outros pesquisadores apontam que as medições de radar são notoriamente sensíveis aos ângulos de varredura, à calibração do equipamento e aos métodos de processamento, e que duas pesquisas produzindo resultados diferentes não é incomum. As autoridades egípcias se recusaram a permitir qualquer investigação física da parede. Nada de perfurações, nada de sondagens, nada de rompimento do lacre. A pergunta permanece no ar. Estaria Nefertiti repousando em uma câmara selada a poucos metros do tesouro mais fotografado do mundo? Separado de milhões de turistas anuais por uma única e fina camada de gesso pintado, ninguém tem permissão para descobrir. E, tal como o busto em Berlim, o silêncio é quase perfeito. Um rosto sem nome em um museu. Um corpo que talvez não tenha lugar em outro país. A mesma borracha executada 2 vezes. Mas as pessoas que vieram depois dela não tinham terminado ainda. Ainda havia 6 crianças para lidar. As 6 filhas que desapareceram. Se as pessoas que vieram depois de Nefertiti queriam extinguir sua linhagem, apagar seu nome e esconder seu corpo não foi suficiente. Qualquer descendente dela também tinha que desaparecer. E foi exatamente isso que aconteceu com suas 6 filhas. Seus nomes eram Meritaten, Meketen, Anesen, Nefer, Neferin, Tasheret, Nefern, Neferiori Setpenre. Nos primeiros anos do reinado de Akhenaten, elas aparecem constantemente nas paredes dos templos, em cenas familiares ao redor do altar, em procissões religiosas, em delicados relevos domésticos do casal real segurando seus filhos. Então, após o ano 12, o registro começa a se fragmentar. Meketen, a segunda filha, parece ter morrido por volta do ano 14. Uma parede da tumba real em Amarna mostra seus pais em pé ao lado de seu corpo. Ambos aparecem chorando, uma demonstração emocional extraordinária para os padrões da realeza egípcia. Mas há um detalhe estranho na cena. Uma ama está por perto segurando um bebê recém-nascido. Nenhuma inscrição explica a criança. Alguns estudiosos sugerem que Meketen morreu durante o parto, possivelmente de uma união dentro de sua própria família. Uma prática comum na casa real egípcia para manter a pureza da linhagem. Agora, consideremos Akhenaten, a terceira filha. Ela possui a história mais completa que sobreviveu, e é uma história de horror. Após o colapso do regime de Amarna, ela reapareceu com um nome ligeiramente diferente, Ankian, e foi dada em casamento a Tutankhamun, seu próprio meio-irmão. Foi um casamento político, planejado para legitimar uma sucessão instável. Quando Tutankhamun morreu jovem, ela fez algo quase sem precedentes na história egípcia. Ela escreveu uma carta desesperada ao rei Hitita, o grande império rival ao norte, implorando que ele enviasse um de seus filhos para ser seu marido, pois ela se recusava a casar com um de seus próprios servos. O príncipe Hitita foi enviado. Ele foi assassinado na estrada antes mesmo de chegar até ela. Ankhesenamun então desaparece completamente dos registros. Nenhuma tumba foi encontrada. Nenhum corpo foi identificado.
As outras 4 filhas permanecem ainda mais desconhecidas. Não há datas de falecimento confirmadas. Não existem múmias identificadas com segurança das 6 princesas reais, filhas de uma das rainhas mais poderosas da história egípcia. Os registros oficiais conservam apenas fragmentos. Isso não foi por acaso. Quando o general Horm tomou o poder após a Batalha de Tutin, lançou uma campanha organizada para apagar a dinastia de Amarna da história. Destruiu monumentos, apagou nomes, deixou a família sem sepulturas identificáveis. Na crença do Antigo Egito, uma pessoa sem túmulo não tinha vida após a morte nem legitimidade política. A linhagem foi morta 2 vezes. Uma vez no corpo, outra na parede. Um busto sem nome em Berlim. Um corpo mutilado em um túmulo sem identificação. Uma possível câmara atrás de uma parede selada. 6 filhas apagadas dos registros. Cada uma delas é a mesma borracha repetindo o mesmo processo. E há uma camada final, aquela que a natureza escreveu em seu próprio DNA antes mesmo da chegada dos assassinos. O veneno em seu próprio palácio. Há mais uma camada nessa história, e essa não foi arquitetada por mãos humanas. Ela foi inscrita no DNA da família de Amarna, e explica por que essa dinastia desmoronou tão rápida e violentamente. Em 2010, um estudo publicado no Journal of the American Medical Association realizou análises genéticas em diversas múmias ligadas a Tutankhamun. O objetivo inicial era confirmar relações familiares. O que eles descobriram foi muito além disso. Os perfis genéticos mostraram evidências claras de múltiplas gerações consecutivas de casamentos entre parentes próximos. Irmãos casavam com irmãs, primos com primos, pais com seus próprios filhos. Era deliberado. A Casa Real Egípcia acreditava que casar dentro da linhagem preservava a essência divina da realeza. Geneticamente, a consequência é o acúmulo de características recessivas prejudiciais, condições que permanecem ocultas quando apenas um dos pais carrega o gene, mas emergem quando ambos o carregam. Tutankhamun é o exemplo mais visível. As tomografias computadorizadas de seu corpo revelaram pés deformados, coluna vertebral curvada, sinais de múltiplas doenças crônicas e ossos tão frágeis que poderiam ter quebrado sob seu próprio peso. Ele precisava de bengalas para se locomover. Dezenas de bengalas foram enterradas com ele, não como objetos cerimoniais, mas como o equipamento prático de um jovem deficiente. Ele morreu por volta dos 18 ou 19 anos, quase certamente devido a complicações de seus problemas de saúde acumulados. Quando os pesquisadores adicionaram o perfil de DNA do gene KV21B à análise em 2022, a hemorragia interna torna-se catastrófica. Ao lado dessa vulnerabilidade genética, somada aos ferimentos violentos em seu esqueleto, surge uma possibilidade arrepiante. Quem a atacou provavelmente sabia que ela era fisicamente mais frágil do que outras pessoas. Era mais fácil matá-la. Se KV21B for realmente Nefertiti, então seu poder político e sua fragilidade biológica caminharam em direções opostas o tempo todo. Ela era intocável no trono. Era frágil em seu próprio corpo. Há algo mais. Amostras de tecido de múmias do período de Amarna contêm níveis excepcionalmente altos de mercúrio, arsênico e chumbo. Esses metais eram usados nos pigmentos minerais brilhantes que decoravam os novos templos solares, os palácios pintados e os objetos cerimoniais do regime. A exposição prolongada danifica o sistema nervoso, enfraquece o sistema imunológico e degrada lentamente a resistência óssea. Observe o busto em Berlim mais uma vez. Os tons de pele, os olhos pintados, o adorno de cabeça colorido. Essa pintura é da mesma família de pigmentos minerais que revestia todas as paredes. A família real vivia lá dentro. O próprio ambiente que Enéas e Nefertiti construíram ao seu redor, os templos deslumbrantes banhados de sol e cobertos de pigmento. Pare agora em frente ao busto no Museu de Notícias e olhe para ele novamente, sabendo o que você sabe. A escultura significa algo completamente diferente. Não é uma celebração da beleza atemporal. Não é uma homenagem a uma rainha amada. É um objeto fabricado por um regime em crise, refinado para um propósito específico e preservado no mundo moderno apenas por acaso. Porque Thutmose o deixou para trás em uma prateleira de oficina quando a cidade de Amarna foi abandonada em pânico. A face externa, perfeita, equilibrada, atemporal, é a versão aprovada pelas autoridades. O rosto interno, oculto sob o gesso, assimétrico, com linhas e marcas, assemelha-se mais à mulher real, a verdadeira mulher. Se a ciência interpretar as evidências corretamente, pode estar sepultada no túmulo
KV-21 sem nome no peito, com os braços quebrados, o crânio afundado, enterrada de maneira indigna de uma serva, quanto mais de uma rainha que outrora governou o Egito. E eis a ironia que os assassinos jamais previram. Apagaram seu nome dos templos, rasparam as inscrições de seus bens funerários e as entregaram a um jovem rei. Ocultaram seu corpo, exterminaram suas filhas. Seu nome desapareceu da memória egípcia por mais de 3.000 anos. Seu túmulo jamais foi confirmado. Suas filhas quase nada deixaram para trás. Mas havia algo que eles não podiam destruir, pois desconheciam sua existência. O busto estava em uma prateleira na oficina de um escultor, abandonado na correria da queda de Amarna, e a areia do deserto simplesmente o soterrou. Ninguém o carregou. Ninguém o quebrou. Ninguém removeu o nome dela da escultura porque não havia nome para remover. O próprio anonimato que os assassinos usaram para apagá-la acabou preservando sua imagem para o mundo moderno. Mas o busto não é de Nefertiti, a mulher real. À medida que a tecnologia lentamente atrasa a luz, pode ter morrido em um quarto que ninguém jamais encontrou. O DNA está confirmando sua linhagem. Tomografias computadorizadas estão expondo seus ferimentos. Análises químicas estão identificando o veneno em seus tecidos. O radar está procurando a câmara atrás da parede. Camada por camada, a fachada artificial está sendo removida. E o que emerge por baixo é o rosto de uma mulher real dentro de uma conspiração real, arquitetada por inimigos que se esforçaram ao máximo para enterrá-la para sempre. A escultura mais famosa do mundo não é um retrato. É uma peça de evidência em um caso de assassinato que ninguém conseguiu solucionar. Se você chegou até aqui, deixe um comentário abaixo com a sua teoria. Você acha que Nefertiti é a mulher quebrada na KV-21 ou ela ainda está escondida atrás daquela parede na tumba de Tutankhamon? E qual mistério do Antigo Egito você gostaria que desvendássemos em seguida?